Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde também para quem nos acompanha ao vivo pelo site santamaria.tv.br. Também ao vivo no facebook.com/TV Santa Maria e no YouTube no canal da TV Santa Maria. Estamos ao vivo para você. Contatos e sugestões para a nossa programação pelo e-mail jornalismo@santamaria.tv.br, para interagir ao vivo pelo 30 28 30 45, acessando também as nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria, no Twitter, @TV Santa Maria 19, pelo WhatsApp 999 67 1505. O telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Novo Unimed Caro voltou, ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. E sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Começamos o programa com o nosso quadro Tendências e Finanças. Habitualmente às terças-feiras aqui conosco, excepcionalmente nesta quarta-feira e abrindo o programa, até para adequá-lo aos seus compromissos profissionais, o economista Alexandre Reis está aqui conosco para falar sobre o impacto econômico de projetos que tramitam no Congresso para ampliar as regras para saque do FGTS, e também o governo não conseguiu vencer o prazo. Será que foi de propósito? Será que foi desatenção, desorganização interna, ou tem algo mais para continuar a negociação? Alexandre Reis, satisfação, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Pois é, André, aqui temos várias mudanças, né? A gente tinha conversado sobre isso. Deixamos em aberto o assunto, né? Deixamos aberto, né? E de fato ainda a gente percebe que o governo, no ponto de vista de medidas de impacto mais técnico, mais econômico, parece que esse ano ele está segurando, ou o Congresso, enfim, não está valorizando isso e está com questão de o cuidado com seus pleitos, seus objetivos políticos, né? E está deixando de lado de fazer certas mudanças que são essenciais, né? Para mover, né, o motor da nossa economia e pensar na questão do longo prazo, que é a questão a retomada de um novo Brasil com desenvolvimento econômico, né? Enfim, semelhante a isso tem a questão da não votação das mudanças e alguns ajustes da reforma trabalhista, né, que era também extremamente necessário, que isso impacta na questão da economia, enfim, no mercado de trabalho, etc. Não foi votado também, né? Enfim, então está com também saídas de ministros, no sentido de se promover para o lado político, enfim. Né? Força então, da lei, né? Exato. Então, tudo isso está fazendo com que instrumentos, né, importantes na questão monetária, fiscal, né, e de busca por um ajuste melhor na nossa economia estão sendo deixados de lado, né? Na verdade, a gente o que observa mesmo, né, e aqui é uma discussão um pouco mais política do que econômica, né, é que esse governo está, de fato, concluindo o seu mandato, né, e não está tentando promover algo de deixar legados dentro dessa área, né, mais conjunturais, no sentido que seria extremamente importante para a nossa economia, para as empresas, para as pessoas, né, para a população em geral. Enfrenta dificuldades nos seus quadros, é o que se tem aparentemente, né? Claro. Fazer algo diferenciado, fazer algo que realmente... E principalmente essa questão política, porque, bem como você colocou, é adequado até reprisar para o ouvinte, a medida provisória estava na Câmara para ela ser apreciada, né? Exato. A ausência de o governo fechar outros acordos, reforçar acordos ainda pendentes, como dos sindicatos, não é isso? Isso. Que fez com que os deputados ficassem para trás. Olha, se não deram o que nós estamos pedindo. Se eu não me engano, uma das mais fortes que eles estavam exigindo era o retorno daquele dia de contribuição compulsória. Contribuição compulsória é boa, né? Mas é como se chama, né? De desconto, de um dia trabalhado para os sindicatos. Parece que esse era um dos nó gordos que os deputados sentaram para trás também, ficaram esperando, né? Provavelmente não teve uma discussão do ponto de vista com a sociedade, com esses meios sindicais e com o sindicato patronal sobre isso, né? E não se buscou um equilíbrio de encontrar uma solução que pense institucionalmente no nosso país, né?
e não no sentido de ser alguma medida que seja mais paternalista para um lado ou para o outro, né? Isso que de fato nós temos que pensar, e isso é extremamente importante para a economia, né? Deixar de ter medidas paternalistas, seja o que for de área, que nem no início que tu me questionou sobre a questão das mudanças do fundo de garantia, esses impactos, nós tocamos aqui no assunto também da reforma trabalhista, enfim, tem uma outra extremamente importante que pode ser que vai entrar em vigor, vamos dizer assim, mas pode ter algumas alterações nesse meio, que é a questão de uma nova normatização sobre o uso do cheque especial no Brasil. Exatamente. Isso é uma coisa importantíssima, porque, André, se a gente for ver os dados do endividamento da população e das empresas, né, hoje, dados de 2016 que são os mais atuais, até tem dados de 2017, mas não tão atualizados assim. Nós fechamos 2016 com um endividamento de aproximadamente de 61% da população com algum tipo de endividamento. Veja bem, altíssimo. Altíssimo. Isso contando empresas e famílias, né? Então nós temos que resolver isso, né? E a maioria desse endividamento é com a questão do cheque especial. E essa nova medida que entra em vigor a partir de 1º de julho, né? É que os credores, né, vão ter que facilitar, renegociar, parcelar, comunicar. Isso eu achei interessante na medida, no sentido que tem um viés ali de trazer a educação financeira para com aqueles usuários desse tipo de crédito. Isso é importantíssimo. É uma lacuna muito forte na cultura econômica brasileira. E isso vai depois acarretar na falta do empreendedorismo, na inovação, em todas as outras questões do ciclo de negócio também, né? Então eu achei isso importante, né? Vamos ver como é que vai ser, como os bancos, né, vão entender essa medida e o que eles vão propor no sentido de facilitar e renegociar esse crédito, né? Coletivamente, o grande dano desse alto endividamento é de que o crescimento do país se torna inviável, né? Ninguém consegue crescer, ninguém consegue comprar, aquecer a economia, fica tudo parado. Porque dentro daquilo que se forma a renda, ou seja, na explicação mais teórica do que se tem que se fazer para gerar renda dentro de numa economia, uma delas é a variável consumo, né? Perfeito. Exemplo, se a gente for pegar a economia americana, ela tem uma participação na questão de consumo muito alta, então ela fomenta o seu crescimento econômico via consumo. Tem outras variáveis, investimento, etc., que também impacta e gera esse crescimento, mas uma delas é o consumo. E quando tu tem uma taxa de endividamento muito alta, essa variável freia o consumo. É verdade. Alexandre, quer acrescentar mais alguma coisa? E também a questão que, se eu não me engano, ontem ou hoje pela manhã, mas eu acho que é mais preciso na tarde de ontem, né, foi regulamentada a questão da renegociação das dívidas das pequenas e médias empresas, né, que era também achavam que o parlamento não ia tocar nesse assunto, né, no sentido deu uma surra no governo, né? E o governo, do ponto de vista técnico, argumentando o contrário, por causa da questão da perda de receita, né? Mas, abrir mão de receita, né? Foi aprovado isso, né? E hoje também é um percentual bastante elevado no número de empresas desse porte com esse faturamento no Brasil. E que demonstra também a falta de cultura para o planejamento financeiro. E aí também a questão não só o planejamento financeiro, que é essencial nas empresas, mas buscar dentro desse planejamento financeiro as empresas se adaptarem a um novo regime de planejamento tributário. Exatamente. Então, que era mensal, né? Exatamente. Muitas vezes pode ser que a situação das empresas não está tão correto assim, seja o melhor modelo de escolha de planejamento tributário e financeiro, e tu está pagando mais tributos, né? No sentido de que se tu não fizer o dever de casa, né? Então eu sempre aconselho isso. A importância hoje, dentro de toda essa questão que nós estamos vendo, todas essas mudanças que estão acontecendo, né? A questão de tu ter informações técnicas daquilo que tu pode projetar a tua empresa para o futuro e o médio prazo, né? Muito bem.
Meu caro economista Alexandre Reis, obrigado pela participação aqui no quadro semanal Tendências de Finanças. Depois do intervalo nós temos mais informações, entre as quais vamos falar aí sobre a energia alternativa que mais cresce, a fotovoltaica, porque abrange domicílios domésticos, a economia doméstica. Já aqui com o engenheiro Paulo da Solve Engenharia.